62 anos. Era isso que eu estava comemorando naquela noite de sábado, no mês de abril. 62 anos de uma vida que eu achava que conhecia, que eu achava que tinha construído com minhas próprias mãos. Quanta inocência! Rogério tinha insistido para fazermos algo simples em casa. Amor, vamos comemorar só nós, sem aquela festa cheia de gente que você nem conhece direito. Ele disse na semana anterior, enquanto eu comentava sobre talvez alugar um salão pequeno. Na época achei romântico. Achei que ele queria um momento especial, só nosso. 15 anos de casamento e eu ainda acreditava em cada palavra que saía da boca dele. A mesa estava bonita, confesso. Rogério tinha feito questão de arrumar tudo pessoalmente. Toalha vermelha, velas, aquelas taças de cristal que ganhamos de casamento e quase nunca usávamos. Minha sogra Dalva tinha chegado cedo, trazendo uma torta de morango, minha preferida. Ela estava mais quieta que o normal, mas pensei que fosse só cansaço. A mulher tinha 74 anos, morava sozinha do outro lado da cidade. Era natural que ficasse cansada. Mãe, senta aqui perto da Edna. Rogério puxou a cadeira para Dalva, solícito demais. Ele estava agitado desde cedo, falando rápido, sorrindo largo. Atribuí a empolgação com minha festa, como eu era tola. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Jantamos lasanha, meu prato favorito. Conversamos sobre banalidades. Dalva perguntou sobre meu trabalho na biblioteca municipal, se eu ainda estava gostando. Respondi que sim, que adorava o contato com os livros e com as crianças que iam lá depois da aula. Rogério comentou sobre um cliente chato do escritório de contabilidade dele. Tudo muito normal, tudo muito comum, tudo muito falso. Quando terminamos de comer, Rogério se levantou com aquele sorriso que eu amava, ou que eu achava que amava. Amor, hoje é especial. Vou fazer um drink especial para você. Aprendi uma receita nova. Ele nunca tinha feito drinks antes. Rogério bebia cerveja, às vezes um whisky, mas drinks? Nunca. Que surpresa, eu disse, sorrindo de volta. Você está cheio de novidades hoje. Ele foi para a cozinha e eu fiquei conversando com Dalva sobre o clima, sobre como abril estava quente esse ano. Minha sogra mexia nas mãos, entrelaçava os dedos, olhava para a porta da cozinha. Pensei que ela precisava ir ao banheiro, mas estava com vergonha de interromper. Dalva, a senhora está bem? Perguntei, tocando de leve no braço dela. Estou sim, querida, estou sim. A voz dela saiu trêmula. Ela piscou rápido, várias vezes. Rogério voltou da cozinha segurando 2 taças compridas, daquelas de champanhe. Uma tinha um líquido rosado com uma cereja no fundo. A outra era igual, mas percebi que tinha um pouco menos líquido. Ele colocou a mais cheia na minha frente. Essa é para a aniversariante. E a sua? Perguntei, olhando para a taça dele. A minha já está pronta, vou buscar. Ele voltou para a cozinha rapidamente. Foi quando minha vida começou a desmoronar, embora eu ainda não soubesse. Senti vontade de ir ao banheiro. Aquela lasanha estava pesada, tinha comido demais. Me levantei, pedi licença e fui pelo corredor. O banheiro social fica logo depois da cozinha, e a porta da cozinha estava entreaberta. Escutei a voz de Rogério, baixa, sussurrando no telefone. Tem certeza absoluta de que isso não deixa rastros? Meu sangue congelou. Parei no meio do corredor, segurando a respiração. Não, a mãe está aqui, está tudo certo. Ele continuou. Quanto tempo demora para fazer efeito? Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. O que ele estava falando? Efeito de quê? Eu me encostei na parede, tentando processar. Minha cabeça girava. Rogério desligou o telefone e eu escutei a torneira da cozinha abrindo. Me forcei a andar. Entrei no banheiro, fechei a porta. Sentei no vaso sanitário, tremendo. Efeito. Rastros. A taça. Aquele drink que ele fez questão de preparar especialmente para mim. A taça mais cheia que ele colocou na minha frente. Dalva nervosa, mexendo nas mãos. A mãe está aqui, está tudo certo. Não podia ser o que eu estava pensando. Não podia, mas era. Lavei o rosto com água fria. Olhei para meu reflexo no espelho. Edna Miranda, 62 anos, cabelos grisalhos que eu insistia em pintar de castanho, rugas ao redor dos olhos. Edna Miranda, que trabalhou a vida inteira, que criou enteados, que foi boa esposa, boa nora,
Boa pessoa. Edna Miranda, que aparentemente estava prestes a ser envenenada pelo próprio marido. Respirei fundo. Pensei rápido. Se eu saísse daquele banheiro diferente, ele ia desconfiar. Tinha que agir normal. Tinha que voltar para aquela mesa e fingir que não tinha escutado nada. E tinha que sobreviver. Voltei para a sala com as pernas bambas, mas sorrindo. Rogério já estava sentado, com sua taça na mão. A minha continuava intocada na frente do meu lugar. Pensei que você tinha se perdido, ele brincou, mas vi tensão nos olhos dele. Lasanha pesada, eu ri, tocando na barriga. Mas agora vamos brindar. Que drink bonito, amor. Sentei e peguei minha taça. Rogério levantou a dele. A mulher da minha vida. 62 anos de uma mulher incrível. Dalva pegou a taça de vinho dela, mas sua mão tremeu. Saúde, eu disse. Levei a taça aos lábios, mas não bebi. Fingi que bebi, apenas molhei os lábios. Rogério me observava atentamente. Ele bebeu um gole da dele, esperando que eu bebesse da minha. Está gostoso? Ele perguntou. Quero tomar com a torta, eu disse, colocando a taça de volta na mesa. Doce com doce, combina mais. Dalva, vamos cortar a torta? Minha sogra se levantou depressa demais, quase derrubando a cadeira. Vou buscar ela. Quando Dalva foi para a cozinha, Rogério se levantou também. Vou ajudar a mãe com os pratos. Ele saiu da sala e no segundo em que desapareceu no corredor, minha mão voou. Troquei as taças. A minha, intocada, ficou no lugar dele. A dele, com um gole a menos, ficou no meu lugar. Meu coração batia tão forte que eu achei que eles iam ouvir de longe. Troquei as taças. Troquei as taças. Troquei as taças. Eu tinha trocado as taças. Eles voltaram. Dalva trazia a torta. Rogério trazia pratinhos e garfos. Cantaram parabéns. Eu soprei a vela, fazendo de conta que estava feliz, fazendo de conta que não sabia que estava sentada à mesa com pessoas que queriam me matar. Comemos torta. Rogério pegou sua taça, a que agora estava no lugar dele, a que tinha sido minha. Vamos brindar de novo, amor. Agora com a torta. Ele sorriu. Peguei a minha taça, a que tinha sido dele. Vamos. Ele bebeu. Um gole longo. Eu bebi um gole pequeno, só para disfarçar. A bebida tinha gosto doce, de cereja, um pouco ácida. Nada estranho, nada que indicasse veneno. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Demorou uns 10 minutos. Rogério começou a ficar pálido. Estou me sentindo esquisito. Ele levou a mão à testa. O que foi? Perguntei, fingindo preocupação. Não sei, tontura. Ele se levantou, cambaleou. Acho que a comida... E então ele vomitou. Ali mesmo, na sala. Um vômito violento que o fez dobrar ao meio. Caiu de joelhos. Vomitou de novo. Dalva gritou, levantou da cadeira tão rápido que ela caiu para trás. Rogério! Rogério! O que foi? Ela correu para ele, mas não tocou nele. Ficou parada, as mãos no rosto. O que você fez, Rogério? O que você fez? Ele convulsionou. O corpo inteiro tremeu. Caiu de lado no chão, os olhos revirando. Espuma saiu da boca dele. Liga para a ambulância! Eu gritei, pegando o telefone. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava despedaçada. Eu tinha trocado as taças. Ele estava morrendo por causa do próprio veneno. Dalva me olhou, e naquele olhar eu vi tudo. Ela sabia. Ela sabia o que Rogério ia fazer. Ela estava esperando que eu caísse morta, não ele. O que você fez? Ela repetiu, mas dessa vez olhando para mim, não para Rogério. Sua voz estava carregada de acusação, de ódio, de pânico. O que você fez com ele? Eu não respondi. Apenas liguei para 192 e pedi uma ambulância, dizendo que meu marido tinha ingerido algo e estava passando muito mal. A atendente fez 1000 perguntas. Eu respondi todas, mecanicamente, enquanto Rogério convulsionava no chão da nossa sala, e Dalva chorava, berrando o nome do filho. A ambulância chegou em 12 minutos. Pareceram 12 horas. Rogério estava semiconsciente quando os paramédicos entraram. Eles fizeram perguntas rápidas, verificaram os sinais vitais dele, colocaram uma máscara de oxigênio. A senhora vem junto? Um deles perguntou para mim. Vou, eu disse. Eu também. Dalva me encarou, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas e raiva. Na ambulância, enquanto o paramédico aplicava soro em Rogério e monitorava os batimentos cardíacos dele, Dalva segurou minha mão. De fora, parecia um gesto de conforto,
mas seus dedos apertaram os meus com força. As unhas cravaram na minha pele. Você vai pagar por isso, ela sussurrou, tão baixo que só eu escutei. Você vai pagar. Olhei para ela. Essa mulher que eu chamei de mãe durante 15 anos. Essa mulher que eu levei ao médico, que eu cuidei quando teve pneumonia, que eu presenteei todo o Natal. Essa mulher que tinha ajudado o próprio filho a planejar meu assassinato. Eu não fiz nada, eu disse também sussurrando. Ele fez isso com ele mesmo. Dalva ficou branca. Seus olhos se arregalaram. Ela entendeu. Ela entendeu que eu sabia. Ela entendeu que eu tinha trocado as taças. Rogério gemeu, um som baixo e dolorido. O paramédico ajustou o soro. A ambulância corria pelas ruas de Belo Horizonte, a sirene cortando a noite. E eu ali, sentada, olhando para o homem que tinha sido meu marido, o homem que tinha dormido ao meu lado todas as noites durante 15 anos, o homem que tinha me feito acreditar em amor, em companheirismo, em para sempre. O homem que tinha planejado me matar, e eu ainda nem sabia o porquê. O hospital estava gelado, ou talvez fosse só eu, sentada naquela cadeira de plástico da sala de espera, tremendo por dentro. Rogério tinha sido levado direto para a emergência. Os médicos correram com ele, e eu fiquei ali, sozinha com Dalva e com o silêncio pesado entre nós duas. Ela não falou mais nada, depois daquela ameaça sussurrada na ambulância. Ficou sentada 3 cadeiras distantes de mim, olhando para o chão, as mãos cruzadas no colo. De vez em quando, ela limpava as lágrimas com as costas da mão. Não sei se chorava pelo filho ou pelo plano que tinha dado errado. Passou 1 hora, 2 horas. Um médico jovem, com cara de cansado, finalmente apareceu. Família de Rogério Mendes? Eu me levantei. Dalva também. Ele está estável, o médico disse, olhando para uma prancheta. Fizemos lavagem gástrica, está no soro. Os exames indicaram intoxicação, mas ainda não identificamos a substância. Vocês sabem se ele ingeriu algo? Algum medicamento? Algum produto de limpeza? Não, eu disse antes que Dalva pudesse falar. Estávamos jantando, comemorando meu aniversário. Ele passou mal de repente. O médico anotou algo. Vamos manter ele em observação. Quando acordar, vou precisar conversar com ele. A senhora é a esposa? Sou. Pode esperar aqui. Assim que ele puder receber visita, eu aviso. Dalva se aproximou do médico. Doutor, mas ele vai ficar bem? Meu filho vai se recuperar? A princípio, sim, senhora. Chegou a tempo. Mais meia hora e talvez fosse diferente. O médico deu um meio sorriso, daqueles que os médicos dão quando querem tranquilizar, e foi embora. Mais meia hora. 15 minutos se eu tivesse bebido aquele drink sem desconfiar. 15 minutos para eu estar morta, enquanto Rogério ficava viúvo e minha sogra fingia lamentar. Dalva voltou para a cadeira dela. Ficamos em silêncio mais um tempo. Então ela levantou, veio sentar ao meu lado. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Edna, ela começou, a voz baixa, cansada. Eu sei que você deve estar confusa. Eu sei que, na ambulância, eu falei umas coisas. Olhei para ela. Não disse nada. Eu estava nervosa, desesperada. Meu filho estava morrendo na minha frente. Ela respirou fundo. Às vezes, a gente fala besteira quando está em choque. Besteira, eu repeti sem emoção. É, besteira. Ela tentou pegar na minha mão, mas eu afastei. Edna, eu sei que você é uma boa mulher. Você sempre cuidou de mim, sempre foi carinhosa. Eu te vejo como uma filha. Mentira. Tudo mentira. Dalva, eu estou cansada. Vou para casa tomar um banho, trocar de roupa. Quando o Rogério acordar, você me liga. Mas você não vai ficar? Você é a esposa? Por isso mesmo, vou arrumar algumas coisas dele, trazer para cá. Volto logo. Não ia voltar logo. Não ia voltar de jeito nenhum antes de descobrir o que diabos estava acontecendo. Peguei um táxi. Eram 4 da manhã quando cheguei em casa. A sala ainda estava do jeito que tinha ficado. O vômito no chão, a cadeira caída, os pratos da torta na mesa. A taça dele, vazia. A minha, que tinha sido dele, ainda com um pouco de líquido rosado. Peguei a taça com cuidado, usando um pano de prato. Coloquei dentro de um saco plástico. Não sabia bem o que ia fazer com aquilo, mas precisava guardar. Era a prova. Limpei a sujeira, joguei fora os restos de comida. Lavei a louça. Trabalhei no automático, as mãos ocupadas enquanto a cabeça girava. Por que Rogério queria me matar? Dinheiro? Eu não tinha dinheiro.
Meu salário da biblioteca mal pagava as contas da casa. A gente vivia apertado, a menos que houvesse algo que eu não soubesse. Fui para o quarto. O escritório de Rogério ficava ali mesmo, um canto do quarto com uma escrivaninha velha e um computador. Ele sempre foi meio paranoico com senhas, mas eu sabia onde ele guardava tudo anotado. Um caderninho preto na segunda gaveta, embaixo de uma pilha de documentos. Liguei o computador. Esperei carregar. Abri o caderninho, procurei a senha do e-mail dele. Tinha mudado faz uns 3 meses. Ele tinha anotado: e-mail novo, Miranda 2024. Achei curioso na época ele ter colocado meu sobrenome na senha. Agora achei irônico. Entrei no e-mail dele. Tinha centenas de mensagens. Comecei a vasculhar, procurando qualquer coisa estranha. Spam, boletos, mensagens de trabalho, corrente de oração que a prima dele mandava toda semana. E então vi uma mensagem de 3 meses atrás, do dia 12 de janeiro, com o assunto: herança não reclamada, família Andrade. Família Andrade. Meu coração disparou. Abri a mensagem. Prezado senhor Rogério Mendes, entramos em contato em nome do escritório Andrade em Associados, responsável pelo inventário da falecida Leonor Aparecida Andrade, ocorrido em outubro de 2023. Conforme investigação realizada, identificamos que sua esposa, Edna Miranda Mendes, nascida Edna Andrade em 28 de março de 1962, é herdeira legal de bens deixados pela senhora Leonor. Os bens incluem imóvel residencial localizado na Rua das Acácias, número 456, bairro Santa Teresa, Belo Horizonte. Imóvel comercial localizado na Avenida Brasil, número 2800, bairro Centro. Aplicações financeiras, no valor aproximado de R$800 mil. Solicitamos que a senhora Edna entre em contato conosco o mais breve possível para dar andamento ao processo de transferência de bens. Atenciosamente, Dr. Heitor Andrade, OAB MG 89.342. Li 3 vezes. 4 vezes. Edna Andrade. Leonor Aparecida Andrade. R$800 mil. 2 imóveis. Eu não conhecia nenhuma Leonor Andrade. Meu nome não era Andrade. Era Miranda. Sempre foi Miranda. Edna Miranda, filha de Carmen Miranda e pai desconhecido. Mas a mensagem dizia que eu nasci Edna Andrade. Procurei mais e-mails. Achei a resposta de Rogério, enviada no mesmo dia. Doutor Heitor, agradeço o contato. Minha esposa não tem conhecimento dessa herança. Gostaria de saber mais detalhes antes de informá-la. Podemos marcar uma reunião apenas entre nós? Preciso entender melhor a situação. Atenciosamente, Rogério Mendes. Apenas entre nós, sem me contar, sem me dizer que eu tinha uma herança, que eu tinha família que eu não conhecia, que meu nome verdadeiro era outro. Continuei lendo. Mais 3 e-mails trocados. Rogério tinha marcado reunião com o advogado, tinha ido sozinho, tinha pedido cópias dos documentos e não tinha me falado nada. No último e-mail, de 2 semanas atrás, o advogado perguntava: Senhor Rogério, a senhora Edna ainda não entrou em contato conosco. O prazo para reclamação dos bens se encerra em junho. Seria possível agilizarmos o processo? Rogério não tinha respondido. Imprimi todos os e-mails. Precisava de cópias, de provas. Desliguei o computador e fui revirar os documentos dele. Na gaveta do fundo da escrivaninha, encontrei uma pasta parda. Dentro, cópias de certidões. Peguei a primeira. Certidão de óbito. Leonor Aparecida Andrade, falecida em 15 de outubro de 2023, aos 89 anos de idade, causa mortes. Falência múltipla de órgãos. A segunda certidão me fez sentar na cama. Minhas pernas falharam. Era minha certidão de nascimento, mas não era. O nome da criança, Edna Andrade. Data de nascimento, 28 de março de 1962. Nome da mãe, Leonor Aparecida Andrade. Nome do pai, desconhecido. Embaixo, anexada com um clipe, outra certidão. Certidão de nascimento número 2. Nome da criança, Edna Miranda. Data de nascimento, 28 de março de 1962. Nome da mãe, Carmen Lúcia Miranda. Nome do pai, desconhecido. Novo registro. Foi emitida quando eu tinha 6 meses de idade. Carmen não era minha mãe biológica. Leonor era. E Leonor tinha morrido há 1 ano, deixando uma fortuna para mim. Uma fortuna que Rogério descobriu.
Uma fortuna que ele não ia dividir comigo. Uma fortuna que ele ia receber como viúvo. Sentei na cama, segurando aqueles papéis, e tudo fez sentido. O carinho exagerado das últimas semanas. A insistência em comemorar meu aniversário em casa, só nós. O drink especial. Tem certeza absoluta de que isso não deixa rastros? Rogério ia me matar, esperar uns meses de luto decente e reclamar a herança como meu marido. Tudo legal, tudo dentro da lei. E Dalva sabia. Dalva estava junto. Chorei. Chorei ali, sozinha, no quarto que tinha sido nosso, segurando certidões que diziam que minha vida inteira tinha sido uma mentira. Carmen não era minha mãe. Leonor, uma mulher que eu nunca conheci, era. E ela tinha me abandonado quando eu era bebê. Mas por quê? Por que Carmen me registrou como filha? Por que ninguém nunca me contou? Olhei para o relógio. 6:30 da manhã. Carmen acordava cedo. Ela morava num apartamento pequeno, a 20 minutos dali. Eu precisava de respostas. Precisava entender. Tomei banho rápido, vesti uma roupa limpa, peguei as certidões e os e-mails impressos. Deixei a casa trancada. No táxi, pedi para o motorista ir devagar. Eu precisava organizar o que ia falar. Como ia perguntar? Como ia encarar a mulher que eu chamei de mãe a vida inteira e descobrir que ela tinha me mentido desde sempre? O prédio dela era simples, antigo, num bairro tranquilo. Subi as escadas até o 3º andar. Toquei a campainha. Escutei os passos arrastados dela vindo até a porta. Edna! Que surpresa! Carmen abriu a porta, o rosto enrugado se abrindo num sorriso. Ela estava de roupão, o cabelo branco preso num coque. 83 anos, pequena, frágil. Entra, filha. Já tomou café? Entrei. O apartamento cheirava a café fresco e pão na chapa. Sempre cheirou assim, toda vez que eu vinha. Carmen era assim, acolhedora, carinhosa, uma boa mãe. Uma mãe que não era minha mãe. Mãe, preciso conversar com a senhora. Sentei no sofá velho da sala, aquele que ela tinha desde que me conheço por gente. É sério. O sorriso dela morreu. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Rogério está no hospital. Falei sem rodeios. Ele passou mal ontem, na minha festa de aniversário. Intoxicação. Meu Deus! Ela levou a mão ao peito. Mas como? Ele vai ficar bem? Vai. Respirei fundo. Coloquei as certidões na mesinha de centro. Mãe, eu preciso que a senhora me conte a verdade. Quem é Leonor Andrade? O rosto de Carmen ficou branco. Ela olhou para as certidões, depois para mim, depois para as próprias mãos. Como você... Onde você achou isso? Não importa onde. Importa que eu achei. Importa que eu descobri que meu nome verdadeiro não é Miranda. Que Leonor era minha mãe biológica e a senhora nunca me contou. Carmen começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu ia contar, Edna. Eu jurei para mim mesma que ia contar quando você fosse mais velha. Mas aí você cresceu, ficou adulta, e eu pensei que não fazia mais diferença. Não fazia diferença? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Minha mãe biológica morreu ano passado e deixou uma herança para mim. Uma herança que meu marido descobriu e escondeu de mim. Uma herança que quase me custou a vida. E a senhora acha que não faz diferença? Herança? Carmen parou de chorar, confusa. Que herança? 2 imóveis e 800 mil reais. Leonor deixou tudo para mim. E eu não sabia nem que ela existia. Carmen cobriu o rosto com as mãos. Chorou mais forte. Eu esperei. Esperei porque eu precisava da verdade. E ela ia me dar. Depois de alguns minutos, ela limpou o rosto, foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água. Sentou na poltrona velha, de frente para mim. Leonor era minha irmã mais velha. Ela começou, a voz cansada, 10 anos mais velha que eu. Ela engravidou solteira, nos anos 60. Você sabe como era naquela época. A família quase a expulsou de casa. Ela teve você, mas ela não conseguiu criar. Disse que não tinha condições, que não tinha estrutura. Ela tinha um emprego bom, viajava muito a trabalho, era independente, não queria ser mãe. Então, ela me abandonou. Ela ia te dar para adoção, para uma família de São Paulo. Já estava tudo acertado, mas eu implorei. Eu tinha 27 anos, nunca tinha conseguido ter filhos. Eu implorei para ficar com você. Leonor aceitou, mas com uma condição. Eu tinha que te registrar como minha filha.
Ela não queria nenhum vínculo, nenhum laço. Ela deixou claro que você nunca ia saber que ela era sua mãe. E a senhora aceitou. Eu te amava desde o primeiro segundo que te vi no hospital, Edna. Você era tão pequena, tão perfeita. Eu aceitei porque eu queria você. Porque você era minha filha, no coração. Sempre foi. Eu queria gritar, queria chorar, mas só conseguia ficar ali, sentada, ouvindo aquela história que era minha, mas que eu não conhecia. E Leonor? O que aconteceu com ela? Ela sumiu da nossa vida. Mudou de cidade, cortou contato com a família. Eu tentei falar com ela algumas vezes, mandar fotos suas, mas ela nunca respondeu. Anos depois, soube que ela tinha feito fortuna com investimentos, que tinha virado uma empresária bem-sucedida, mas nunca mais a vi. Ela não quis te conhecer, Edna. Ela não quis ser mãe. Silêncio. O relógio de parede marcava 7h15 da manhã. Lá fora, o sol começava a iluminar a cidade. E eu ali, descobrindo que tinha sido abandonada por uma mãe que não quis me criar, criada por uma tia que me amou como filha e quase morta por um marido que queria meu dinheiro. Ela deixou tudo para mim mesmo sem me conhecer? Carmen assentiu. Talvez ela tenha se arrependido, talvez tenha sido culpa. Não sei, Edna. Leonor morreu sozinha, num asilo caro. Eu soube por acaso. Vi o obituário no jornal. Não fui no enterro. Não sabia se você ia querer saber. Eu tinha o direito de saber. Sempre tive. Eu sei. Me desculpa, filha. Me desculpa por ter mentido todos esses anos. Levantei, guardei os papéis na bolsa. Eu preciso ir. Preciso resolver isso. Edna, espera. O Rogério. Você disse que ele está no hospital por intoxicação. O que aconteceu de verdade? Olhei para ela. Para essa mulher que me criou, que me amou, que mentiu para me proteger ou para se proteger, eu ainda não sabia bem. Ele tentou me envenenar, mãe, para ficar com a herança, e eu troquei as taças. Saí daquele apartamento e fui direto para o escritório do Dr. Heitor Andrade. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. O escritório do Dr. Heitor Andrade ficava num prédio comercial antigo no centro de Belo Horizonte. Subi 3 lances de escada porque o elevador estava quebrado. Minha bolsa pesava com todos aqueles documentos, as certidões, os e-mails impressos. Minha cabeça pesava ainda mais. A secretária era uma moça jovem. Devia ter uns 25 anos. A senhora tem hora marcada? Não, mas é urgente. Meu nome é Edna Miranda, ou Edna Andrade, sobre a herança de Leonor Andrade. Ela piscou, surpresa. Um momento. Pegou o telefone, falou baixo com alguém. Pode entrar. Última porta à direita. Dr. Heitor era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Levantou quando entrei, estendeu a mão. Senhora Edna, finalmente. Já estávamos preocupados. Seu marido disse que a senhora estava viajando. Meu marido mentiu. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele. Eu não sabia de nada até hoje de manhã. Contei tudo. Os e-mails no computador de Rogério, as reuniões que ele teve sozinho, o fato de ele nunca ter me contado sobre a herança. Não contei sobre o veneno, sobre a tentativa de assassinato. Ainda não. Precisava entender primeiro a dimensão de tudo. Dr. Heitor ficou sério, muito sério. Senhora Edna, isso é extremamente grave. Seu marido não tinha direito legal de tratar dessa herança sem seu conhecimento. Tudo deveria ter sido comunicado diretamente à senhora, como herdeira. Eu sei, por isso estou aqui. Preciso saber exatamente o que é meu, o que preciso fazer, e preciso fazer tudo hoje. Agora, ele abriu uma pasta grossa. A herança de Leonor Andrade consiste em 2 imóveis, ambos quitados e em excelente estado. O primeiro é uma casa em Santa Teresa, bairro valorizado, 3 quartos, garagem. Estimativa de valor, R$700 mil. O segundo é uma sala comercial na Avenida Brasil, alugada há 8 anos para uma clínica odontológica. Aluguel mensal de R$5 mil. O imóvel vale aproximadamente R$500 mil. Fiz as contas mentalmente. R$1.200.000 em imóveis. E as aplicações financeiras? R$863 mil em fundos de investimento conservadores. Leonor era uma mulher cautelosa. Investia bem. Ele me olhou com uma expressão que parecia respeito.
Sua mãe biológica construiu um patrimônio sólido. Minha mãe biológica, a mulher que me abandonou, que nunca quis me ver, mas que deixou tudo para mim. Não consegui sentir gratidão, só vazio. O que eu preciso fazer para ter acesso a tudo isso? Normalmente, o processo de inventário demora alguns meses. Mas como não há outros herdeiros e a documentação está completa, podemos agilizar. Com a certidão de nascimento original e seus documentos pessoais, posso dar entrada hoje mesmo. Em 15 dias, tudo estará em seu nome. 15 dias. Rogério não ia esperar 15 dias. Doutor, eu preciso que o senhor faça algo por mim. Meu marido não pode saber que eu estive aqui. Se ele ligar, se ele vier, o senhor diz que ainda está tentando me localizar. Por favor. Dr. Heitor hesitou. Senhora Edna, eu entendo que a situação é delicada, mas mentir para seu marido... Meu marido tentou me matar ontem à noite. Falei olhando direto nos olhos dele. Ele colocou veneno no meu drink de aniversário. Eu troquei as taças. Ele está internado no hospital agora, intoxicado pelo próprio veneno. E eu preciso me proteger antes que ele tente de novo. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Dr. Heitor tirou os óculos, limpou com um lenço, colocou de volta. A senhora denunciou? Ainda não. Mas vou. Só preciso garantir primeiro que ele não vai conseguir tocar nessa herança de jeito nenhum. Entendo. Ele pegou alguns papéis, começou a preencher. Vou precisar de cópias dos seus documentos e das certidões que a senhora trouxe. Vou entrar com um processo de inventário em caráter de urgência e vou incluir uma cláusula de proteção patrimonial, garantindo que ninguém além da senhora pode movimentar esses bens. Passei a manhã inteira naquele escritório. Assinei papéis, reconheci firmas, tirei cópias autenticadas de tudo. Dr. Heitor me deu o cartão dele. Qualquer coisa me liga, a qualquer hora. E senhora Edna, procure a polícia. O que seu marido fez é tentativa de homicídio. A senhora não está segura. Eu sabia que não estava segura, mas ainda não podia ir à polícia. Precisava de mais provas, precisava entender quem mais estava envolvido. Eram 2 da tarde quando saí do escritório. Meu celular tinha 12 chamadas perdidas de Dalva e 5 mensagens. Abri as mensagens, preparada para ler acusações, ameaças veladas. Mas não eram. Edna, Rogério acordou. Ele está perguntando por você. Onde você está? Por favor, venha ao hospital. Edna, ele está preocupado. Diz que não lembra de nada. Você está bem? Estou preocupada com você também, filha. Filha. Ela me chamou de filha. A mulher que tinha ajudado o próprio filho a tentar me assassinar estava fingindo preocupação. Não respondi. Fui para casa, tranquei todas as portas, fechei todas as janelas. Precisava pensar. Precisava planejar. Abri o laptop que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, antes de me casar com Rogério. Um laptop velho que eu usava para ler e-books. Criei uma conta de e-mail nova com um nome falso. Encaminhei todos os e-mails de Rogério sobre a herança para essa conta. Tirei fotos das certidões, da pasta que ele tinha escondido. Salvei tudo na nuvem. Então vasculhei a casa inteira. Queria saber se havia mais segredos, mais mentiras. Na gaveta da cômoda de Rogério, embaixo das cuecas, encontrei um envelope pardo. Dentro, extratos bancários, de uma conta que eu não conhecia. Uma conta só no nome dele, em outro banco. Os extratos mostravam depósitos mensais. Pequenos, de 200, 300 reais. Nada muito chamativo. Mas quando olhei a origem dos depósitos, meu estômago embrulhou. Todos vinham da conta de Dalva. Minha sogra estava dando dinheiro para Rogério escondido. Por quê? Ela era aposentada, recebia um salário mínimo e meio. De onde ela tirava 200, 300 reais por mês para dar para o filho? Continuei procurando. Na mesma gaveta, encontrei recibos. Recibos de uma casa de apostas online. Dalva estava jogando e perdendo. Os recibos mostravam dívidas de 8 mil reais, 12 mil reais, 23 mil reais. Minha sogra estava endividada, estava desesperada e tinha pressionado o filho para conseguir dinheiro rápido. Minha herança era a solução perfeita. Eu morta, Rogério viúvo e herdeiro legal. Dalva recebendo parte do dinheiro para pagar as dívidas. Simples, limpo. Se tudo tivesse dado certo. Sentei na cama, olhando para aqueles papéis, e pela primeira vez desde a noite anterior, senti raiva. Raiva de verdade. Não era mais só medo, ou choque,
ou tristeza. Era raiva. Essas pessoas tinham planejado minha morte. Tinham calculado, organizado, decidido que minha vida valia menos que dinheiro. Rogério, que dormiu comigo durante 15 anos. Dalva, que eu cuidei quando estava doente, que eu levei ao médico, que eu abracei toda vez que ela chorou lembrando do marido morto. Elas não mereciam piedade. Mas eu não ia me vingar. Não ia fazer escândalo. Não ia expor ninguém publicamente. Eu ia fazer algo muito melhor. Ia desaparecer com tudo. O celular tocou. Era Dalva de novo. Atendi. Edna, graças a Deus. Onde você está? A voz dela estava carregada de falso alívio. Em casa, Dalva. Estava dormindo. Passei a noite inteira acordada no hospital. Rogério está pedindo para você vir. Ele precisa de você. Vou tomar banho e já vou. Como ele está? Melhor. Os médicos disseram que pode ter alta amanhã. Foi um susto, mas passou. Que bom. Fico aliviada. Menti tão bem quanto ela. Já vou para aí. Desliguei. Não ia para o hospital. Não ainda. Tinha uma pessoa que eu precisava ver primeiro. Carmen estava sentada na poltrona da sala quando cheguei, as mãos tremendo um pouco. Ela tinha Parkinson, diagnosticado há 3 anos. Tomava remédios, mas as mãos tremiam sempre. Edna, você voltou. Ela tentou se levantar, mas fiz sinal para ela ficar sentada. Mãe, eu preciso fazer algumas perguntas e preciso que a senhora seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, os olhos marejados. Leonor tentou entrar em contato comigo alguma vez? Nos últimos anos, ela procurou a senhora? Deixou alguma carta, algum recado? Carmen respirou fundo. Há 2 anos ela me ligou. Foi a primeira vez que falei com ela em quase 40 anos. Ela disse que estava doente, que não tinha muito tempo. Disse que tinha deixado tudo para você, que queria que eu te contasse sobre a herança quando chegasse a hora. E a senhora não contou. Ela pediu para eu esperar até depois da morte dela. Disse que não queria que você tentasse visitá-la, que não queria conhecer você. Mesmo no fim, Edna, ela não quis te conhecer. Eu achei melhor respeitar. A senhora tinha o direito de me contar, mãe. Eu tinha o direito de saber. Eu sei. Me desculpa. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Leonor sempre foi assim, fria, distante. Mesmo comigo, que era irmã dela. Ela não sabia amar. Não conseguia. Sentei ao lado dela. Peguei suas mãos trêmulas. A senhora me amou. A senhora foi minha mãe de verdade. Leonor só foi um nome numa certidão. Carmen chorou mais. Apertou minhas mãos. Eu te amo tanto, minha filha. Tanto. Eu também te amo, mãe. E era verdade. Por mais que ela tivesse mentido, por mais que tivesse escondido, Carmen foi a única mãe que eu conheci. A única que me deu colo, que me criou, que esteve presente. Mãe, eu vou precisar me afastar por um tempo. As coisas vão ficar complicadas. Rogério, ele não pode saber onde eu estou. A senhora entende? Entendo. Ela secou as lágrimas. Você vai ficar bem? Vou, prometo. Voltei para casa quando já estava escurecendo. Rogério tinha ligado 3 vezes. Não atendi. Mandei uma mensagem dizendo que estava no trânsito, que já ia chegar. Preparei um sanduíche simples, comi sozinha na cozinha. Olhei para aquela casa, aquela cozinha onde passei 15 anos fazendo café da manhã, almoço, jantar. Onde passei 15 anos acreditando que estava construindo uma vida com alguém que me amava. Tudo mentira. Às 21 horas, Rogério mandou mensagem. Amor, vou ter alta amanhã cedo. Pode vir me buscar? Respondi. Claro, que horas? 8 da manhã. Estarei aí. Desliguei o celular e dormi. Ou tentei dormir. Sonhei com taças cor-de-rosa, com veneno, com certidões rasgadas. No dia seguinte, cheguei no hospital às 8 em ponto. Rogério estava sentado na cama, vestido com a roupa que tinha usado na festa. Ele sorriu quando me viu. Aquele sorriso que um dia me fez apaixonar. Amor, achei que você tinha me abandonado aqui. Nunca. Forcei um sorriso. Como você está? Melhor. Os médicos não sabem exatamente o que aconteceu. Disseram que pode ter sido alguma reação alérgica, alguma coisa que comi. Ele me olhou, buscando confirmação. Você lembra se eu comi algo diferente? Não. Foi só a lasanha e a torta. Igual para todo mundo. Ele franziu a testa, confuso de verdade. Ou fingindo bem. Estranho. Dalva apareceu com uma sacola. Trouxe roupas limpas para você, filho. Vai trocar? Enquanto Rogério foi ao banheiro trocar, Dalva se virou para mim. Vocês vão para casa agora? Vamos. Posso ir junto? Quero ter certeza de que ele está bem. Claro, Dalva. Sorri.
Vai ser bom ter a senhora lá. Ela sorriu de volta, mas nos olhos dela, vi cálculo, vi planejamento, e eu soube que eles não iam desistir. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu fingia que estava preocupada com Rogério, que estava aliviada pela recuperação dele, que estava sendo a esposa dedicada de sempre. Fazia chá, preparava comida leve, perguntava se ele estava sentindo dor ou tontura. E ele fingia também. Fingia que tinha sido um acidente inexplicável, que estava grato por estar vivo, que me amava. Dalva ia lá todo dia. Trazia frutas, revistas, ficava sentada na sala conversando sobre amenidades. Os 3 fingíamos. Era uma peça de teatro macabra. Mas eu não era mais a Edna ingênua de uma semana atrás. Eu tinha comprado um gravador pequeno, daqueles que cabem no bolso. Deixava gravando o tempo todo. Tinha instalado no meu celular um aplicativo que gravava as ligações automaticamente. Tirava fotos de tudo. Documentos, gavetas abertas, conversas de WhatsApp de Rogério quando ele ia ao banheiro e deixava o celular na mesa. Eu estava documentando tudo. Na quarta-feira à tarde, Dalva apareceu mais cedo que o normal. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ela entrou, sem nem tocar a campainha. Tinha a chave da nossa casa. Eu tinha dado para ela anos atrás, quando ela teve uma crise de pressão alta e eu quis que ela pudesse entrar caso precisasse de ajuda. Agora me arrependi. Edna, querida. Ela colocou a bolsa no sofá. Estou sozinha? Rogério está dormindo. O médico passou um remédio mais forte para a dor de estômago. Deixa ele sonolento. Ah, que bom. Quero dizer, que bom que ele está descansando. Ela veio para a cozinha, ficou me olhando picar legumes. Posso conversar uma coisa com você? Claro. Continuei picando cenoura, sem olhar para ela. É sobre o Juliano. Levantei a cabeça. Juliano era o outro filho de Dalva, meio-irmão de Rogério por parte de pai. Ele tinha 48 anos, era casado, tinha 3 filhos. Eu o via só no Natal e em aniversários. A gente nunca foi próximo. O que tem o Juliano? Ele está passando por uns problemas financeiros. Sabe como é? 3 filhos em faculdade particular, a esposa não trabalha. Dalva suspirou. Ele pediu um dinheiro emprestado para mim, mas eu não tenho. Pensei que talvez você e o Rogério pudessem ajudar. Quanto dinheiro ela estava pedindo? Eu tinha certeza que era muito. E tinha certeza também que não era para Juliano. Era para pagar as dívidas dela. Dalva, nosso dinheiro está bem apertado também. Eu ganho pouco na biblioteca, o escritório do Rogério não está rendendo tanto. Mas vocês têm a casa quitada. Poderiam fazer um empréstimo usando a casa como garantia. Seria só para ajudar temporariamente. Colocar minha casa como garantia de empréstimo para dar dinheiro para ela. Interessante. Vou conversar com Rogério, mas não prometo nada. Ela ficou quieta um tempo, me observando. Edna, você está diferente. Desde aquela noite você está estranha. Parei de picar legumes e olhei para ela. Meu marido quase morreu na minha frente, Dalva. Claro que estou diferente. É só isso? O que mais seria? Ela não respondeu. Ficamos em silêncio. Eu voltei a picar os legumes, mas sentia o olhar dela em mim, pesado, calculista. Vou ver se Rogério já acordou, ela disse finalmente, e saiu da cozinha. Esperei ela subir a escada. Então peguei meu celular e mandei mensagem para o Dr. Heitor. O processo está andando? Ele respondeu em 2 minutos. Sim, tudo conforme combinado. Mais uma semana e estará pronto. 1 semana. 7 dias. Eu precisava aguentar mais 7 dias naquela casa, naquele teatro. À noite, Rogério estava melhor. Dalva tinha ido embora. Jantamos na sala, vendo televisão. Um filme qualquer que nenhum de nós estava prestando atenção. Amor, Rogério disse de repente. Lembra que você ia fazer aquele exame de rotina? O ginecologista pediu. Eu tinha esquecido completamente. Tinha marcado um check-up para a semana seguinte ao meu aniversário. Ah, é verdade. Vai fazer? Vou. Marquei para sexta-feira. Ele assentiu. É importante cuidar da saúde. A forma como ele disse isso, o tom de voz, me fez congelar. Estava planejando algo para quando eu saísse de casa? Na quinta-feira de manhã, fui trabalhar na biblioteca. Precisava manter a rotina, fingir normalidade. Mas assim que cheguei, pedi licença médica. Disse para minha chefe que estava estressada com o susto de Rogério, que precisava de uns dias. Ela foi compreensiva. Assinou os papéis na hora. Voltei para casa no meio da tarde, mais cedo que o normal. A casa estava vazia. Rogério tinha voltado a trabalhar meio período.
Estava no escritório de contabilidade. Aproveitei. Fui direto para o nosso quarto. Abri a gaveta onde eu guardava meus documentos pessoais. A pasta com as certidões, com os e-mails impressos, com os papéis da herança que Dr. Reitor tinha me dado. Não estava lá. Revirei a gaveta inteira. Nada. Olhei nas outras gavetas. Nada. Procurei no closet, embaixo da cama, dentro das caixas de sapato. Rogério tinha roubado. Ele tinha entrado nas minhas coisas e roubado todos os documentos. Sentei na cama, o coração acelerado. Mas aí, respirei fundo. E sorri. Ele não sabia que eu tinha tirado cópias de tudo. Não sabia que Dr. Reitor tinha os originais. Não sabia que eu já tinha dado entrada no processo de inventário. Ele achou que tinha ganhado, que tinha destruído as provas. Pobre Rogério. Sempre me achou burra demais para desconfiar dele. Fui para a cozinha, preparei café. Estava tomando quando escutei barulho na sala. Alguém tinha entrado. Olhei o relógio. 4:30 da tarde. Rogério não chegaria antes das 6. Edna! Era a voz de Dalva. Ela tinha usado a chave de novo. Estou na cozinha. Ela apareceu segurando uma sacola. Vim trazer um doce para você e Rogério. Fiz bolo de fubá, seu preferido. Meu preferido. Como eu tinha comentado com ela há uns meses que adorava bolo de fubá da minha infância. Que gentileza, Dalva. Forcei um sorriso. Quer um café? Quero sim. Ela tirou o bolo da sacola, colocou em cima da mesa. Um bolo redondo, bonito, cheirando a fubá e queijo. Fiz hoje de manhã, ainda está quentinho. Ela serviu café para nós duas. Cortou 2 fatias generosas do bolo. Prova, vai. Ficou uma delícia. Ela empurrou o prato na minha direção. Olhei para aquele bolo. Depois, olhei para ela. E naquele momento, eu soube. Soube com a mesma certeza que tive quando escutei Rogério no telefone. Tem certeza absoluta de que isso não deixa rastros? Dalva, estou sem fome. Almocei tarde. O rosto dela mudou. Uma sombra passou pelos olhos dela. Mas é só um pedacinho. Fiz especialmente para você. Mais tarde eu como. Pode deixar aí. Edna. Sua voz ficou mais dura. Come um pedaço. Agora. Por quê? Porque é tão importante eu comer agora? Silêncio. Ela me olhou. Eu olhei de volta. E ali, naquela cozinha, as máscaras caíram. Você sabe, ela disse. Não era uma pergunta. Sei. Desde quando? Desde a noite da festa. Eu escutei. E troquei as taças. Dalva ficou branca. Levou a mão ao peito. Você... Foi você. Você fez de propósito. Ele ia me matar, Dalva. O que você esperava que eu fizesse? Ela se levantou da cadeira bruscamente. Você não entende. Você não sabe o que é ter dívidas. Gente cobrando, ameaçando. Eu não tive escolha. Não teve escolha? Matar alguém sempre é uma escolha. Você ia morrer de qualquer jeito. Você está com 62 anos para que você precisa de tanto dinheiro? Para quê? Ela estava gritando agora, o rosto vermelho. Você não tem filhos, não tem ninguém para deixar. Rogério é meu filho. O dinheiro ia servir para ele, para os netos que ele pode ter. Fazia sentido. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela tinha racionalizado tudo. Tinha transformado o assassinato em algo lógico, aceitável. Sai da minha casa, Dalva. Não vou sair. Essa casa também é do Rogério. Você não manda em mim. Sai. Agora. Ela agarrou o bolo, jogou no lixo com violência. Você estragou tudo. Tudo. Rogério está com medo. Não sabe o que fazer. E eu estou acabada. Vocês dois vão pagar pelo que fizeram. Pagar? Ela riu, mas era uma risada sem humor. Você não tem provas de nada, Edna. Os documentos da herança sumiram. Rogério pegou. Não sobrou nada. Eu tenho cópias, tenho gravações, tenho tudo. O rosto dela mudou de novo. Pânico puro. Você estava gravando? Tudo. Desde que ele saiu do hospital. Dalva cambaleou, segurou na cadeira. Você não pode fazer isso. Sou uma velha, Edna. Tenho 74 anos. Você vai me mandar para a cadeia? Você tentou me mandar para o cemitério. 2 vezes. 2 vezes? Ela piscou, confusa de verdade. Então entendeu. Olhou para o bolo no lixo. Eu não ia fazer nada dessa vez. Era só um bolo, juro. Eu não acredito mais em você, Dalva. Não acredito mais em nada que você fala. Peguei meu celular, disquei. Dalva avançou, tentou pegar o telefone da minha mão, mas eu fui mais rápida. Me afastei, continuei discando. Edna, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu imploro. Ela caiu de joelhos no chão da cozinha,
as mãos juntas. Eu errei, eu sei que errei, mas não me manda presa. Não faça isso comigo. A ligação completou. Era para o doutor Heitor. Doutor Heitor? Sou Edna. Preciso que o senhor venha aqui agora e traga a polícia. Dalva começou a chorar. Um choro alto, desesperado. Levantou do chão, correu para a sala, pegou a bolsa. Você vai se arrepender. Rogério vai fazer você se arrepender. E ela saiu, batendo a porta. Fiquei sozinha na cozinha, tremendo, encostada no balcão. Olhei para o bolo no lixo. Será que tinha mesmo veneno? Ou era só paranoia minha? Peguei o bolo do lixo, usando um saco plástico. Lacrei tudo. A polícia ia querer examinar. Doutor Heitor chegou meia hora depois com 2 policiais. Contei tudo. Mostrei os e-mails, as gravações, os documentos. Mostrei o bolo. Senhora Edna, a senhora precisa sair desta casa. Um dos policiais disse. Não é seguro ficar aqui. Vou sair, hoje mesmo. Vamos precisar do seu depoimento formal e vamos buscar seu marido para depor também. Assenti. Ele está no escritório dele. Rua Paraíba, número 1700. Os policiais saíram. Dr. Heitor ficou. Edna, eu conheço uma pousada discreta. Vou te levar para lá. Você fica uns dias enquanto a polícia investiga, enquanto resolvo tudo da herança. Obrigada. Subi no quarto, peguei uma mala, joguei roupas, sapatos, produtos de higiene. Peguei as joias da minha mãe, as poucas que eu tinha. Peguei fotos antigas de quando eu era criança com Carmen. Não peguei nenhuma foto com Rogério. Estava fechando a mala quando escutei o carro dele parando na garagem. Congelei. Rogério entrou pela porta da cozinha. Escutei os passos dele. Edna, amor, você está aí? Desci a escada com a mala na mão. Ele estava na sala, olhando para mim. Onde você vai? Embora, Rogério. Como assim embora? O que está acontecendo? Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. A polícia está vindo. Eles sabem de tudo. E eu estou indo embora dessa casa e dessa vida. Ele ficou pálido. Do que você está falando? Você sabe exatamente do que estou falando. Eu sei da herança. Sei que você tentou me matar. Sei de tudo. Rogério ficou parado, processando. Então sorriu. Um sorriso frio. Sem nada do Rogério que eu achava que conhecia. Você é mais esperta do que eu pensava. Parabéns. Não quero seus parabéns. Quero que você fique longe de mim. Boa sorte provando alguma coisa. Não tem evidências. Não tem testemunhas. Tenho gravações. O sorriso dele morreu. Gravações de quê? De você e sua mãe falando sobre o plano. De sua mãe confessando tudo hoje. De tudo. Ele avançou. Dessa vez eu não tive tempo de me afastar. Rogério me pegou pelo braço, apertou forte. Você não vai fazer nada com essas gravações. Você não vai destruir minha vida. Solte. Você vai apagar tudo. Vai dizer para a polícia que foi engano, que você estava confusa. Vai fazer isso, Edna. Ou, eu juro. A porta se abriu com um estrondo. Os 2 policiais entraram, armas em punho. Solte ela. Agora. Rogério me soltou. Levantou as mãos. Rogério Mendes, você está preso por tentativa de homicídio. Colocaram algemas nele. Ele me olhou e naquele olhar tinha ódio puro. Você vai pagar por isso, Edna. De algum jeito, você vai pagar. Levaram ele. E eu saí daquela casa pela última vez, carregando minha mala e minha dignidade. A pousada que Dr. Heitor me levou era simples, mas limpa. Um lugar discreto no bairro Savassi, onde ninguém me conhecia. O quarto tinha uma cama de casal, um guarda-roupa pequeno, uma televisão antiga. A janela dava para uma rua arborizada, tranquila. Passei a primeira noite sem dormir. Cada barulho me fazia pular. Cada carro que passava na rua podia ser Rogério, podia ser Dalva. Mas eles não vieram. Não podiam vir. Rogério estava detido, prestando depoimento. Dalva estava escondida em algum lugar. Na manhã seguinte, sexta-feira, 2 investigadores apareceram na pousada. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, e um homem mais velho, de bigode grisalho. Senhora Edna, sou a delegada Ana Paula Drummond. Este é o investigador Roberto Farias. Precisamos conversar sobre o caso. Sentamos na pequena sala de estar da pousada. Contei tudo de novo, do começo ao fim. Mostrei as gravações, os e-mails, os documentos. A delegada anotava tudo. O rosto sério. O laboratório já analisou o líquido da taça que a senhora guardou. Ela disse quando terminei. Tinha zolpidem em dose letal. É um remédio para dormir, mas em quantidade alta causa parada respiratória.
Senti o estômago revirar. Dose letal. Eu teria morrido dormindo tranquilamente e ninguém ia desconfiar de nada. E o bolo? Ainda está em análise, mas pela forma como a senhora Dalva reagiu quando a senhora recusou comer, acredito que havia algo sim. Ela vai ser presa? A delegada hesitou. Depende. Se conseguirmos provar participação ativa nos 2 casos, sim. Mas ela pode alegar que foi coagida pelo filho, que tinha medo dele. 74 anos, sem antecedentes. O juiz pode ser leniente. E Rogério? Ele está negando tudo. Diz que a senhora está inventando, que está desequilibrada emocionalmente. Diz que as gravações foram manipuladas, que a história da herança é delírio seu. Eu esperava isso. Rogério sempre foi bom em mentir. Mas temos as provas técnicas. O investigador falou pela primeira vez. O veneno na taça, as mensagens no computador dele sobre a herança, as transferências bancárias de Dalva para ele. Está tudo documentado. Ele vai responder, senhora Edna. Isso eu garanto. Eles ficaram mais 1 hora, fazendo perguntas específicas, pedindo detalhes sobre datas, horários, conversas. Quando saíram, eu estava exausta. Doutor Heitor apareceu no meio da tarde. Trazia uma pasta cheia de documentos. O inventário foi aprovado. Todos os bens estão oficialmente em seu nome agora. Os imóveis, as aplicações, tudo. Tão rápido? Pedi urgência, expliquei a situação. O juiz entendeu a gravidade. Ele abriu a pasta, me mostrou os papéis. A casa de Santa Teresa está vaga. A antiga inquilina saiu há 2 meses. A sala comercial continua alugada. O aluguel está sendo depositado numa conta que abri para você. Olhei para aqueles documentos. Meu nome em tudo. Edna Miranda Mendes, proprietária. 2 imóveis que valiam mais de R$1 milhão. Dinheiro suficiente para recomeçar, para viver bem, para nunca mais depender de ninguém. E a casa onde eu morava com Rogério? Está no nome dos 2, mas com o processo criminal, você pode pedir a divisão de bens ou mesmo exclusividade sobre o imóvel, considerando que ele tentou matá-la ali. Não quero nada daquela casa. Ele pode ficar com tudo. Eu só quero sumir. Dr. Heitor me olhou com compaixão. Entendo. Vou preparar a documentação para você renunciar à sua parte. Mas pense bem, Edna. É seu direito legal. Não quero nada que me ligue a ele. Nada. No sábado, Carmen me ligou. Eu tinha mandado mensagem avisando que estava bem, mas não tinha contado detalhes. Edna, minha filha, o que está acontecendo? A Dalva me ligou chorando. Disse que você mandou prender o Rogério. Mãe, não posso explicar por telefone. Posso ir aí? Claro. Vem agora. Peguei um táxi até o apartamento dela. Carmen abriu a porta com o rosto preocupado, os olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Sentamos na sala. Contei tudo, cada detalhe. O veneno, a herança, o plano, as gravações, a prisão. Carmen ficou branca. Levou as mãos ao rosto. Meu Deus do céu. Ela balançava a cabeça, incrédula. Aquele homem, eu nunca gostei dele de verdade, sabe? Sempre achei ele falso demais, mas pensei que era impressão minha. A senhora nunca me falou. Como eu ia falar? Você era tão apaixonada, tão feliz quando casou com ele. Ela pegou minha mão. Edna, graças a Deus você desconfiou. Graças a Deus você está viva. Eu vou embora, mãe. Vou sair de Belo Horizonte. Para onde? Não sei ainda, mas preciso recomeçar longe daqui, longe dessa história toda. Carmen chorou. Você é tudo que eu tenho, minha filha, e a senhora é tudo que eu tenho também. Por isso vou querer que a senhora vá comigo, se quiser. Ela levantou a cabeça surpresa. Ir com você? Vou comprar uma casa em outra cidade, pequena, tranquila, com um quarto para a senhora. Podemos recomeçar juntas, mãe e filha de verdade. Carmen chorou mais ainda, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de felicidade. Eu vou, claro que eu vou. Na segunda-feira voltei à delegacia. Rogério ia ser indiciado formalmente. A delegada me chamou numa sala reservada. Senhora Edna, preciso avisá-la sobre algo. Dalva Mendes se entregou hoje de manhã. Ela quer fazer um acordo. Vai confessar tudo, testemunhar contra o filho em troca de pena reduzida. Ela vai trair o próprio filho? Ela está desesperada e com medo. Sabe que as provas são sólidas. Prefere colaborar e pegar pena menor do que ir a julgamento e arriscar anos de cadeia. Senti uma mistura de pena e repulsa. Dalva tinha ajudado a planejar meu assassinato, mas agora jogava a culpa toda em Rogério para se salvar.
O que o senhor acha que vai acontecer com ela? Se o acordo for aceito, vai pegar de 2 a 4 anos, possivelmente em regime semiaberto pela idade. Rogério, por outro lado, está olhando para 8 a 12 anos. 8 a 12 anos. Rogério ia passar o resto da vida útil dele preso. Parte de mim se sentiu vingada. Outra parte apenas se sentiu vazia. Senhora Edna, a senhora precisa decidir se quer dar sequência ao processo criminal ou se prefere um acordo. Seu advogado pode negociar. Acordo? Rogério pode propor pagar uma indenização, renunciar a todos os bens do casamento, em troca de você não depor contra ele, enfraquecer o processo. Não. Minha voz saiu firme. Ele tentou me matar 2 vezes. Ele planejou, calculou, executou. Eu vou depor. Eu vou garantir que ele pague pelo que fez. A delegada assentiu, aprovando. É seu direito. E é justo. Passei a semana seguinte mergulhada em advogados, depoimentos, papeladas. Dr. Heitor cuidou de tudo relacionado à herança. Transferiu o dinheiro das aplicações para minha nova conta. Me ajudou a colocar a casa de Santa Teresa para vender. Não queria morar lá. Não queria nada que me lembrasse de Leonor, essa mulher que me deu a vida, mas nunca quis me conhecer. A sala comercial eu mantive. O aluguel mensal ia me dar segurança financeira. Com o dinheiro da venda da casa de Santa Teresa, R$680 mil, eu tinha o suficiente para comprar uma casa em qualquer lugar do Brasil e ainda sobrar para viver com tranquilidade. Carmen e eu passamos semanas olhando mapas, lendo sobre cidades pequenas, lugares tranquilos. Ela queria praia. Eu também. Queríamos sol, ar puro, paz. Encontramos Guarapari, no Espírito Santo. Uma cidade litorânea, não muito grande, com boa estrutura. Tinha hospital, mercados, uma vida tranquila. Perfeito para recomeçar. Comprei uma casa de 2 quartos, a 3 quadras da praia. Pequena, aconchegante, com um jardim onde Carmen podia plantar suas suculentas. Fechei o negócio em 15 dias. No dia em que fui buscar as chaves, estava na imobiliária quando recebi uma ligação da delegacia. Senhora Edna, Rogério Mendes aceitou um acordo. Vai se declarar culpado de tentativa de homicídio. Pena de 10 anos, regime fechado. O julgamento está marcado para a semana que vem. A senhora precisa estar presente. Vou estar. Desliguei e olhei pela janela da imobiliária. Lá fora, o sol brilhava forte. Guarapari era quente, mesmo em maio. Eu ia ter que me acostumar com o calor. Mas ia ser um calor honesto, um calor real. Não a falsidade gelada de Belo Horizonte, onde passei 15 anos dormindo ao lado de um homem que queria me matar. A audiência foi rápida. Rogério estava de uniforme laranja, algemas nos pulsos. Ele não olhou para mim nenhuma vez. Ficou de cabeça baixa enquanto o juiz lia a sentença. 10 anos de reclusão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado. Dalva estava na audiência também. Ela chorou o tempo todo. Quando saímos do tribunal, ela tentou se aproximar de mim. Um policial a impediu. Edna, por favor, ela gritou. Me perdoa. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu sou uma mãe. Eu só queria proteger meu filho. Olhei para ela. Essa mulher que eu chamei de mãe durante 15 anos. Essa mulher que me traiu da pior forma possível. A senhora não estava protegendo ele, Dalva. A senhora estava se protegendo. Protegendo suas dívidas, seus erros. E ia deixar eu morrer por isso. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu também sinto. Sinto por ter confiado. Sinto por ter acreditado. Mas acabou. A senhora vai pagar pelo que fez, e eu vou seguir minha vida. Virei as costas e saí daquele tribunal. Dr. Heitor estava me esperando na porta. Acabou, Edna. Acabou de verdade agora. Sim. Respirei fundo, o ar quente de Belo Horizonte enchendo meus pulmões pela última vez. Acabou. No dia seguinte, na quarta-feira de manhã, um caminhão de mudanças parou na frente do apartamento de Carmen. Colocamos os poucos móveis dela, as roupas, as plantas, tudo dentro do caminhão. O apartamento ia ficar para uma sobrinha dela, que precisava de um lugar para morar. Entramos no meu carro, eu dirigindo, Carmen no banco do passageiro. Eram 9 horas da manhã quando saímos de Belo Horizonte pela última vez. Na estrada, Carmen dormiu quase o tempo todo. Eu dirigi em silêncio, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos 2 meses. Meu aniversário de 62 anos tinha sido no dia 28 de março. Hoje era dia 29 de maio. 2 meses desde aquela noite que mudou tudo.
2 meses desde que descobri que o homem que eu amava queria me matar. Que descobri que minha vida inteira foi construída sobre mentiras. Que descobri que tinha uma família que nunca conheci, uma herança que nunca esperei e uma força que eu não sabia que possuía. Chegamos em Guarapari às 5 da tarde. A casa estava pronta, limpa, esperando por nós. Carmen chorou quando viu o quarto dela, pequeno mas aconchegante, com vista para o jardim. Jantamos na varanda, ouvindo o som distante das ondas do mar. Comemos pão com queijo, tomamos chá, coisas simples, coisas reais. E pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. 6 meses depois, eu estava no jardim regando as flores quando Marta apareceu no portão. Ela era minha vizinha da casa ao lado, uma mulher de 58 anos, viúva, que tinha se mudado para Guarapari 3 anos atrás, vindo de São Paulo. Edna, bom dia! Trouxe pamonha quentinha. Acabei de fazer. Entra, Marta. Vou fazer café. Essa tinha se tornado nossa rotina de sábado. Marta vinha com alguma coisa feita em casa, a gente tomava café juntas, conversava sobre tudo e nada. Ela foi a primeira pessoa que conheci em Guarapari. Apareceu no dia seguinte à minha chegada com um bolo de boas-vindas. No começo, eu desconfiava. Depois de Rogério e Dalva, eu desconfiava de todo mundo. Mas Marta era genuína. Ela não queria nada de mim além de companhia. E aos poucos, semana após semana, café após café, eu fui aprendendo a confiar de novo. Carmen adorava Marta. As duas ficavam horas conversando sobre plantas, sobre receitas antigas, sobre a vida. Marta tinha perdido o marido há 5 anos. Câncer. Não tinha filhos. Estava sozinha, assim como nós estávamos. E juntas, formamos uma família improvável. Como está a Carmen? Marta perguntou enquanto mordíamos a pamonha. Bem, o médico disse que o Parkinson está estável. Os remédios estão funcionando. Ela está mais animada, sabe? Acho que a mudança fez bem para ela. Fez bem para vocês duas. Marta sorriu. Você está diferente, Edna. Desde que chegou aqui, eu vi você mudando. No começo tinha uma tristeza nos seus olhos. Hoje não tem mais. Era verdade. Eu tinha mudado. Os primeiros meses em Guarapari foram difíceis. Eu acordava no meio da noite com pesadelos, sonhando com taças cor-de-rosa, com Rogério me perseguindo, com Dalva oferecendo bolos envenenados. Mas aos poucos, os pesadelos foram espaçando. Foram ficando menos vívidos, menos assustadores. Eu tinha começado terapia. Uma psicóloga aqui em Guarapari, a doutora Fernanda, que me ajudou a processar tudo. A entender que eu não tinha culpa, que eu tinha sido vítima, que eu tinha direito de reconstruir minha vida sem carregar o peso da traição dos outros. Você vai na caminhada hoje? Marta perguntou. Todo sábado de manhã, tinha um grupo de caminhada na orla. Uns 25 idosos da região se encontravam às 7 horas e caminhavam por 1 hora. Eu tinha começado a participar há 3 meses, incentivada por Carmen, que dizia que eu precisava sair mais, conhecer gente nova. Vou sim. Quer ir junto? Vou. O Alcides perguntou por você semana passada, sabia? Senti o rosto esquentar. Alcides era um senhor de 65 anos, viúvo também, que participava da caminhada. Ele era gentil, educado, engraçado. Conversava comigo sobre livros, sobre história, sobre os lugares que tinha viajado quando era mais jovem. Nada demais, só conversas. Mas Marta tinha esse jeito de insinuar que havia algo mais. E talvez houvesse, ou talvez pudesse haver se eu deixasse. Mas eu ainda não estava pronta. Talvez nunca estivesse. E tudo bem. Ele é simpático, eu disse, tentando parecer casual. Simpático e interessado. Marta piscou, mas sem pressão. Você vai no seu tempo. No domingo, Carmen e eu fomos à missa. Não éramos religiosas fanáticas, mas a igrejinha do bairro tinha uma comunidade acolhedora. Depois da missa, sempre tinha café e pão de queijo na pracinha ao lado. A gente ficava conversando com os outros frequentadores, Dona Ivone, que tinha 91 anos e ainda dirigia, seu Manuel, que vendia picolé na praia há 40 anos, Dona Célia, que fazia crochê e doava para instituições de caridade. Edna, você recebeu aquela carta? Carmen perguntou no caminho de volta para casa. Eu tinha recebido uma carta do advogado de Rogério pedindo para eu visitá-lo na prisão. Ele queria conversar, segundo o advogado. Queria esclarecer algumas coisas. Recebi. Você vai? Não? Ele está preso há 7 meses. Talvez ele queira pedir perdão. Não me interessa, mãe.
Não quero o perdão dele, não quero nada dele. Aquele capítulo da minha vida acabou. Carmen não insistiu. Ela entendia. Mas eu sabia que ela, no fundo, com aquele coração bom dela, achava que eu devia ao menos escutar. Eu não devia nada. Não mais. Na segunda-feira, comecei meu novo trabalho. A Biblioteca Municipal de Guarapari tinha aberto uma vaga para auxiliar. Era meio período, 20 horas por semana, salário pequeno, mas eu não precisava de dinheiro. Precisava de propósito, e estar entre livros, ajudando crianças a escolher histórias, organizando prateleiras, tinha algo de terapêutico. Dona Edna, você pode me ajudar? Uma menina de uns 10 anos veio correndo até mim. Preciso de um livro sobre o mar para fazer um trabalho da escola. Levei ela até a seção de ciências naturais, mostrei 3 livros sobre oceanos, vida marinha, navegação. Ela escolheu um sobre baleias, os olhos brilhando de entusiasmo. Obrigada, Dona Edna. Você é muito legal. E eu pensei, isso era vida real. Uma criança feliz com um livro sobre baleias. Não tinha conspiração, não tinha traição, não tinha veneno escondido. Só pureza, só verdade. Em outubro, recebi uma ligação do Dr. Heitor. Ele tinha notícias. Edna, Dalva foi condenada. 3 anos em regime semiaberto. Ela vai cumprir em uma casa de albergue em Belo Horizonte, com direito a trabalho externo durante o dia. E Rogério começou a cumprir a pena completa, sem direito à progressão de regime pelos próximos 4 anos. O comportamento dele na prisão não tem sido bom, segundo consta. Desliguei e fiquei olhando para o mar. Da varanda da minha casa, eu via o oceano. Um pedacinho só, entre as outras casas, mas era o suficiente. Rogério estava preso numa cela sem janelas, pagando pelo que fez. Eu estava livre, com o mar à vista, reconstruindo minha vida. A justiça tinha sido feita, não da forma dramática dos filmes, não com confrontos públicos ou vinganças elaboradas, mas da forma real, silenciosa, definitiva. Eles pagaram. Eu venci. Em novembro, Marta me convidou para um churrasco na casa dela. Vai ter umas 10 pessoas. Tudo gente boa do bairro. O Alcides vai estar lá também. Fui. Levei Carmen. Foi uma tarde gostosa, comendo picanha, conversando, rindo. Alcides ficou do meu lado quase o tempo todo. Conversamos sobre livros que estávamos lendo, sobre os lugares que queríamos conhecer. Ele tinha planos de viajar para o Nordeste no ano seguinte, fazer a Rota das Praias. Você gosta de viajar? Ele perguntou. Gostava. Faz muito tempo que não viajo. Talvez você devesse recomeçar. A vida é curta demais para ficar parada. No final da tarde, ele me ofereceu carona. Aceitei. No caminho, ele disse: Edna, eu gostaria de te convidar para jantar. Não precisa ser nada sério. Só um jantar. Tem um restaurante bom no centro, comida capixaba. O que você acha? Olhei para ele. Alcides tinha olhos gentis, um sorriso honesto. Não tinha segundas intenções no olhar dele. Não tinha cálculo. Só interesse genuíno. Eu acho que sim. Podemos jantar. Ele sorriu, aquele sorriso de quem recebeu um presente inesperado. Que tal sábado? Sábado está bom. Jantamos num restaurante simples, comemos moqueca, conversamos por 3 horas. Alcides me contou sobre a esposa que perdeu, sobre os 2 filhos adultos que moravam em Vitória, sobre a carpintaria que ele tinha antes de se aposentar. Eu contei sobre minha vida na biblioteca, sobre Carmen, sobre Guarapari. Não contei sobre Rogério. Não contei sobre o veneno, sobre a traição, sobre a herança. Aquilo não era mais parte da minha história atual. Era passado. Estava enterrado. Você tem uma paz nos olhos, Alcides disse no final da noite. Uma paz que eu não vejo em muita gente. É paz conquistada, eu respondi. Não foi fácil, mas conquistei. Ele não perguntou detalhes. Apenas assentiu, respeitoso. Jantamos juntos mais 2 vezes em novembro. Nada oficial, nada sério. Só companhia. Só 2 adultos aproveitando conversas boas e comida gostosa. E estava tudo bem assim. Não tinha pressa, não tinha expectativa. Só tinha o presente. Em dezembro, Carmen fez 84 anos. Fizemos uma festa pequena em casa, com Marta, Alcides, Dona Ivone, seu Manuel e mais alguns vizinhos. Comemos bolo, cantamos parabéns, tiramos fotos. Carmen estava radiante, rindo, contando histórias da juventude. Você está feliz, mãe? Perguntei quando todos foram embora e ficamos só nós 2 limpando a cozinha.
Estou, minha filha, muito feliz. Ela segurou minha mão, aquela mão trêmula pelo Parkinson, mas forte pelo amor. Obrigada por me trazer com você. Obrigada por não ter me abandonado mesmo depois de descobrir que menti. Você não mentiu, mãe. Você me protegeu. Me deu uma vida, uma família. Me deu amor. Leonor só me deu uma certidão de nascimento e uma herança que quase me custou a vida. Você me deu tudo o que importa. Choramos juntas, abraçadas naquela cozinha pequena, naquela casa simples, naquela vida nova que construímos longe de tudo que nos machucou. Na véspera de Natal, estava na biblioteca, ajudando a decorar quando recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Edna, sou eu, Dalva. Consegui seu número com uma conhecida. Sei que você não quer falar comigo, mas preciso te dizer algo. Me arrependo todos os dias do que fizemos. Não tem um dia que eu não pense no que quase aconteceu. Você tinha razão sobre tudo. Eu estava pensando só em mim, no meu desespero, nas minhas dívidas. Não espero perdão. Só quero que você saiba que você não merecia nada daquilo. E que eu entendo se você me odiar para sempre. Espero que esteja bem. Espero que seja feliz. É o mínimo que você merece depois de tudo. Me desculpa. Li a mensagem 3 vezes. Senti raiva? Senti pena? Senti perdão? Não sei. Senti uma mistura de tudo. Mas a sensação predominante foi indiferença. Dalva não fazia mais parte da minha vida. O arrependimento dela não mudava nada do que aconteceu. Não apagava o veneno, não apagava o plano, não apagava os 15 anos de falsidade. Apaguei a mensagem, bloqueei o número e voltei a decorar a árvore de Natal da biblioteca, pendurando estrelinhas douradas enquanto as crianças corriam ao redor, rindo. No dia de Natal, Alcides me convidou para almoçar na casa dele com os filhos. Fui com Carmen. Conhecemos os filhos dele, Lucas e Marina. E os 3 netos. Comemos peru, rabanada, brindamos com espumante. Pai falou muito de você, Lucas me disse no final da tarde. Disse que você é uma mulher especial. Seu pai é um homem especial também. Na saída, Alcides me acompanhou até o carro. Obrigado por ter vindo. Significou muito para mim, para eles. Obrigada pelo convite. Foi uma tarde linda. Ele hesitou, então pegou minha mão. Edna, eu não sei o que aconteceu na sua vida antes de você chegar aqui. Não sei que dores você carrega, mas eu gostaria de estar do seu lado enquanto você se cura, se você me deixar. Sem pressão, sem pressa, só estar. Olhei para aquelas mãos segurando a minha. Mãos de carpinteiro, calejadas, honestas. Mãos que não escondiam veneno. Mãos que ofereciam apoio, não armadilhas. Eu gostaria disso também, eu disse. Estar. Só isso por enquanto. Por enquanto, é mais que suficiente. A virada do ano foi na praia. Marta, Alcides, Carmen, eu e mais uns 15 vizinhos levamos cadeiras, comida, bebida. Ficamos na areia, conversando, esperando a meia-noite. Quando os fogos começaram a estourar sobre o mar, iluminando o céu de vermelho, azul, dourado, Carmen segurou minha mão direita. Alcides segurou minha mão esquerda. E eu olhei para aquele céu explodindo em cores e pensei: sobrevivi. Sobrevivi ao veneno, à traição, à dor. Sobrevivi ao descobrimento das mentiras, ao desmoronamento do que eu achava que era minha vida. Sobrevivi e fiz mais do que sobreviver. Renasci, reconstruí, encontrei paz. Não foi uma paz gritante, não foi uma paz dramática. Foi uma paz silenciosa, construída dia após dia, café após café, caminhada após caminhada. Foi uma paz conquistada com terapia, com choro no travesseiro, com dias difíceis onde eu quase desisti. Mas não desisti. E aqui estava eu, aos 63 anos, na virada para um novo ano, segurando a mão de pessoas que me amavam de verdade. Rogério estava preso. Dalva estava cumprindo pena. A herança de Leonor me deu liberdade financeira, mas não foi o dinheiro que me salvou. Foi minha própria força. Foi minha decisão de não me deixar definir pela traição dos outros. Foi minha escolha de recomeçar. Em janeiro, doei metade do dinheiro que sobrou da venda da casa de Santa Teresa para instituições de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Fiz tudo anonimamente, sem alarde, sem publicidade. Não queria reconhecimento. Queria apenas que aquele dinheiro, nascido de tanta dor, servisse para ajudar outras mulheres a reconstruírem suas vidas. Em fevereiro, fiz 63 anos. Marta organizou uma festa surpresa.
Quando cheguei em casa do trabalho, tinha 20 pessoas na minha varanda cantando parabéns. Alcides estava lá, segurando um buquê de flores do campo. Carmen estava lá, com um bolo que ela mesma tinha feito, com a mão trêmula, mas o coração firme. Todos os meus novos amigos estavam lá. E eu, que 1 ano atrás tinha trocado taças de veneno para sobreviver à minha própria festa de aniversário, agora estava cercada de amor real, de amizade verdadeira, de vida genuína. Apaguei as velas fazendo um pedido silencioso, que eu nunca esqueça o que passei. Não para viver no passado, mas para nunca mais permitir que me tratem sem o respeito que mereço. Que eu nunca esqueça minha força, minha capacidade de recomeçar, minha paz conquistada. Quando cortei o bolo e distribuí para todos, Alcides veio até mim. Feliz aniversário, Edna. Espero estar aqui no próximo também, e no seguinte, e em todos os outros. Olhei para ele, para esse homem gentil que apareceu na minha vida quando eu estava me reconstruindo. Espero que esteja, eu disse. E era verdade. A festa durou até tarde. Quando todos foram embora e Carmen foi dormir, fiquei sozinha na varanda, olhando para o pedacinho de mar visível entre as casas. Respirei fundo, o ar salgado enchendo meus pulmões. 63 anos. Viúva de um casamento que foi mentira. Filha de uma mãe que me abandonou e uma mãe que me salvou. Sobrevivente de uma tentativa de assassinato. Herdeira de uma fortuna inesperada. E agora, finalmente, simplesmente Edna. Edna que trabalha numa biblioteca. Edna que caminha na praia aos sábados. Edna que tem uma amiga verdadeira chamada Marta. Edna que cuida da mãe com Parkinson. Edna que talvez, apenas talvez, esteja aprendendo a amar de novo, devagar, sem pressa, sem medo. Edna que está em paz, e essa paz, silenciosa e merecida, valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Valeu porque era minha, conquistada, construída, escolhida. O mar brilhava sob a luz da lua. E eu, finalmente, estava em casa. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.